Bem-vindos para mais um podcast do Marcão Cash. E hoje o nosso convidado, ele é sensacional. É uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer há alguns anos e é um dos caras que mais me ensinou o poder dos livros. Tem uma bagagem, algo assim, tremendo. E ele é casado com Ana Paula, pai de Bernardinho e Ana Rosa. Uma pessoa que vale a pena você assistir esse capítulo, vale a pena você assistir, porque é muito conhecimento. Tenho certeza que vocês vão, tirar desse bate-papo nosso aqui ferramentas maravilhosas e que pode sim transformar vidas. Então eu convido o meu amigo, meu parceiro Henrique Tristão. Tudo bem, Henrique? Como é que você Fala, tá? Marcão, tudo bem? Muito feliz de estar aqui. Uma alegria realmente imensurável, né? Não dá para escrever aqui de poder estar ao lado de uma pessoa que me inspira tanto, né? Você realmente é uma inspiração, pessoa que não só com o que você fala, mas realmente com o que você faz no seu dia a dia e me levou, né? Você mesmo falou a questão dos livros. Você foi o personagem dos livros que eu vi na vida real, na Ah, prática. que Então isso para legal. mim realmente mostra assim que é possível. Tudo Difícil que até nós vamos conversar aqui é difí possível. difícil até de iniciar, né, assim, esse bate-papo aqui, sem deixar com que a emoção, né, o emocional, invada um pouco, do meu modelo mental. Até porque, Henrique, nesses anos, longos caminhos aí de troca de experiência, se nós tivéssemos escrevido, eu acho que teria, assim, pelo menos uns 4, 5 livros aí de que seria best-seller, dos nossos papos que começava à noite, varava madrugadas e tal. E que bom que a gente agora vai poder compartilhar um pouco aqui com o público, né, com as pessoas que gostam, que querem mudar de vida e que sabe que o conhecimento ele não ocupa espaço. O conhecimento ele tira aquilo que impede as pessoas de desamarrar essas amarras mesmo, né, e vai criando um novo cenário. E ninguém melhor do que você, pra dar esses spoilers aqui nesse bate-papo nosso. Henrique, eh, ontem, né, eu estive na sua casa e nós estávamos assistindo um filme, né, e interessante que daí pra frente, quando eu cheguei, que eu sentei ali junto com você, o filme passou a ser treinamento para nós, né. Fala um pouco desse filme, o nome desse filme, né, esse personagem aí, fala um pouco aí que eu acho que a gente pode navegar, né, navegar dentro dessa história aí, né. O interessante é que é um filme bem recente, né? É um filme da década de 90, Náufrago, Náufrago. e realmente ali você consegue tirar muitos aprendizados e até nós mesmos temos essa prática, né, de às vezes assistir alguns filmes para poder tirar os aprendizados que aqueles filmes podem nos trazer. Sei que tem muita gente nova que ainda não assistiu e muitos que já assistiram, mas às vezes passa apenas como um filme, né, e às vezes a gente não consegue tirar ali o que aquela história pode trazer para nossa vida. Eu parto assim já do princípio, uma coisa que você gosta muito de falar sobre padrão, né? Sim. O filme ele já começa a trazer exatamente essa questão de padrão, né, um padrão de uma pessoa muito ocupada, muito focada no seu trabalho, nos seus afazeres, uma pessoa extremamente comprometida com aquilo que ele faz, metódico, né, e que acreditava que tinha uma crença plena que por ele ser muito metódico, ele tinha um controle pleno da vida dele. Ponto que na hora que ele estava indo fazer a viagem, ele chega para a esposa dele: "Fica tranquila que na noite de ano novo eu te prometo que eu vou estar aqui com você", né. Então, assim, como se ele tivesse controle até sobre o amanhã dele. E a vida ali, a partir daquele momento, começa a dar para ele ali um um ensinamento, né, de que E interessante como é Tom Hanks, né. Tom Hanks. Tom Hanks ele consegue, assim, viver o personagem de uma maneira
É como você diz, daqui a pouco você mesmo estava acreditando que o seu Wilson, que era uma bola, já era o melhor amigo dele mesmo, né, já Rapaz, estava você ficava torcendo. Eu fiquei triste que o Wilson já tá, né, e isso, né, eu trabalho com essa parte comportamental, e há muitos anos, eu ia em algumas palestras, de caras bons e tal, né, o Godri e outros aí e tal, e várias vezes em treinamentos eu ouvia dizer que ninguém motiva ninguém. Ó, ninguém motiva ninguém e tal. Você acredita nisso, Henrique? eu falo que todas as verdades, né, que você coloca como absolutas, você tem que tomar muito cuidado. Você tem que entender que nós estamos num processo de aprendizado e de entendimento, né. Às vezes, a gente fala assim, a própria Bíblia, a Bíblia é a palavra, é a verdade de Deus, mas muito entendimento que eu tinha há 10 anos atrás, hoje já não é mais o mesmo, então assim, então você tem que tomar muito cuidado. Essa questão, eu lá quando estava fazendo minha faculdade de administração, te aprendia muito isso, né, você não motiva ninguém, na realidade, é a pessoa que se motiva, que encontra os motivos, e nós apenas estimulamos. Mas só que na realidade, se você observa, né, o meio, ele ele é muito poderoso na vida das pessoas. Se você vem, a gente estava conversando sobre isso, você chega numa tribo indígena, você vai ver que todos os índios têm os mesmos padrões de comportamento, hábitos, né, cultural, crenças. Então, mas isso aí foi individualmente construído por cada? Não, foi o meio. Ali cada um junto com aquele meio. Então, assim, eu falo que nós somos um ecossistema interligado, Uhum. né? Então, assim, qual é o seu ecossistema? Onde você tá ligado? Você tá ligado com pessoas negativas? Cara, não tem jeito, você vai se tornar uma pessoa de padrão negativo. Você tá com pessoas empreendedoras, você vai se tornar uma pessoa com padrão empreendedor, né. Então aquela frase: "Ah, você é a soma das 6 pessoas que você mais se relaciona, 5 pessoas". E é isso mesmo, se você, está com pessoas que buscam ter mais práticas saudáveis na vida, você vai começar a estar, só que você tem que entender que o seu dia, ele é um ecossistema aberto, porque de manhã, às vezes, você está no ecossistema da sua casa, daqui a pouco você está no ecossistema do seu trabalho, daqui a pouco está no ecossistema da sua academia, está no ecossistema da sua faculdade. Então, sim, são vários modelos e padrões que você vai se encontrando ao longo do dia e que vai te definindo, é o que eu acredito. Então, nessa parte de treinamento, né, quando se diz assim de parte comportamental, eu aprendi sobre a matriz de pensamento, sobre a matriz de pensamento. A matriz de pensamento, ela é a primária, ela é a primária. Aí eu começo a acreditar em algumas coisas. Ela é a primária. Vou te dar um exemplo. Você vai para a faculdade, fazer uma faculdade de administração. O motivo que te levou a estar lá? Ah, eu quero me formar para que eu possa, ter um bom emprego, passar no concurso público e tal, gerar conhecimento e tal, tal. Beleza, essa é uma primária de pensamento. Só que quando você entra na faculdade, ainda garoto, né, jovem e tal, você começa a ter as influências, as influências. Você começa a ter amigos que vêm de vários polos mentais. E tem aquela galera que sempre, no final da faculdade, ele vai procurar um barzinho, um rock e tal. Ou seja, aquele cara que era focado naquela matriz de pensamento do que ele queria, agora ele já vai para a faculdade com a outra mentalidade. Pô, eu vou lá por conta dos meus amigos, acabando a escola, eu vou tal pro rock e tal. E o foco, ele vai se desviando, ele vai se desviando. Garotos que nunca beberam, garotos que nunca fumaram, cara, você sabe, né. Acontece Então ele é muito. influenciado pelo meio que ele vive ali, certo? E interessante que você, além disso tudo, você é filho de um diretor, né, de um cara que, na época dele, era um cara que mandava muito bem e tal.
E em que esse cara te influenciou com o conhecimento dele, sendo um gestor, né, sendo um diretor de um ginásio, né, numa área até nobre, né. Como é que você se vê sendo filho de um diretor, tanto conhecimento, um cara acadêmico e tal, e de repente, pelo que eu te conheço hoje, né, e pela sua história, você passou por tantas mazelas. Fala um pouco desse cenário, né, do Tom Hanks aí na sua casa aí, na sua vida. Como é que foi isso para você, Henrique? É, acho que todo mundo tem o seu momento de náufrago, Sim. né, todo mundo tem o seu momento, todo mundo tem a sua eu falo que ali que o período do náufrago ele foi a construção de um caráter, que ele foi sendo criado. Por exemplo, no filme, no momento mais crítico que ele viveu, o filme não mostra, Uhum. não mostra. Por que que não mostra? Porque na realidade é o momento mais crítico que você passa na sua vida Você passou sozinho, né? sozinho. Você passa É sozinho. você e Deus ali que vai ter que resolver, sabe, não sou eu, não. E claro que você vai ter muitos recursos, você vai ter livros, você vai ter informações, você vai ter amigos, tudo, mas vai chegar um momento que vai ser você e Deus que vai ter que resolver. Mas interessante, para você continuar nessa daí, né, você tá falando você e Deus e tal, mas no caso do Tom Hanks ali naquela ilha, era ele, Deus e alguns personagens de âncora que ele criou ali, né. Ele Sim. tinha uma foto da esposa, que era né, ele construiu um amigo, e ele pegou a parte acadêmica dele, ele escrevia nas pedras e tal. É por aí, Henrique? É por aí. É por aí? E a minha vida também, ela foi se construindo dessa maneira, Uhum. porque eu acho muito interessante, quando a gente olha para algumas pessoas e você já vê que ela tem características prontas, extraordinárias. Hum. Nossa, é uma pessoa extremamente proativa, é uma pessoa e eu, na realidade, eu tive que construir muito essas características, Ira, né? né. Porque dentro na minha infância, foi criado muitos padrões, padrões que até conflitam um pouco com o que representava o meu Padrões pai, limitantes? limitantes. Porque eu tinha um pai que era um homem extremamente voltado para a educação. Pô, educação, né, ninguém está aqui para questionar. Só que meu pai, ele não parava. Então, assim, eu tinha a presença do meu pai na minha casa era muito pouca. Meu pai, ele era um cara eu sempre fui uma pessoa extremamente, doador, mas a doação dele era muito lá fora. Ele fazia muito pelos outros lá fora, a ponto de, às vezes, deixar que a família tivesse dificuldade para que ele pudesse ajudar as pessoas lá O fora. Tom Hanks fez isso no filme, hein? Fez também, Não fez? fez. Então, assim, você vai se identificando, né, você vai É. vai vendo, esses padrões. E eu fui criando muitos padrões, por exemplo, o padrão da desistência, né, eu lembro que quando eu tinha ali os meus 14 anos, eu fui querer começar a pegar onda, aí minha avó e geralmente esses padrões, Marcão, eles são criados não são com pessoas que você não admira. Som sim, porque você tem que Você você tem que concorda? admirar para criar, Né? né, você tem que Então assim, espelhar, né, você tem que espelhar alguém. então pra uma fala realmente ela entrar e poder criar ali um caminho neural que não pode ser positivo, Uhum. tem que ser de alguém que tem relevância. Né, e a sua interpretação também, que você vai fazer Sua também, né, percepção é sua muito percepção importante. do que foi dito. E eu lembro que quando eu comecei, minha avó, ela enlouqueceu: "Não, você não vai surfar não, pelo amor de Deus, isso é coisa de maconheiro, é coisa de". É. Na época tinha muito essa visão. E só que aí ela chegou e falou, ela criou o padrão ali. Ela falou assim: "Mas eu fico tranquila, porque eu sei que vocês tudo que vocês começam, vocês param, então eu sei que você não vai continuar". Nossa, que balde, hein? Rapaz, aquilo ali é impressionante que, Não, né, lá repete essa daí, tudo que vocês começam vocês param. caramba. Tudo que vocês começam, vocês param. Ela no maior desejo de me ajudar, de me proteger. Ali era o sentimento máximo de proteção. Ó, Isso é escreve conflitante, né? escreve essa daí, galera, escreve essa daí, ó. Olha o que a avó do cara dizia: "Tudo que vocês começam, vocês param". Cara, muito forte. Muito forte. Muito tudo que vocês começam, vocês param. Se você se identificar com isso, segura aí que nós vamos ajudar você a desconstruir. É isso aí.
E isso aí foi o primeiro padrão. Vou te passar um outro padrão que eu vou somar junto com esse, que também foi construído na infância, né. O o meu pai sempre foi uma pessoa assim, como é que ele, teve uma vida muito dura e as coisas na vida dele não vieram de uma forma fácil, ele teve que Uhum. e ele passou a ser meio prático nas coisas que ele acreditava. Por exemplo, se ele olhasse para você e falasse: "Cara, você não serve para isso, você não serve para isso, você tem que já fazer isso aqui", Ele né, não definia e tinha muito acabou. exatamente. Então ele, né, com essa personalidade, ele reuniu uma vez um timezinho de futebol lá do bairro, isso eu já até te contei, mas vou contar aqui para Sim, sim. compartilhar. O pessoal lá e juntou todo mundo e eu no meio, doido para também começar a jogar bola, e ali eu tinha uns 10 anos, né, e eu nunca fui de jogar bola até então, mas ali eu comecei a me despertar, querer começar a jogar bola, tal. E aí cheguei lá na hora, lá na quadra, né, ele foi separar o time para todo mundo começar ali a jogar. Aí falou Uhum. assim: "Ó, Marcão, você vai ser o zagueiro, você vai ser o goleiro, tal". E eu ali ansioso: "Pai, e eu, pai? Qual vai ser a minha posição?". "Ó, você vai ser gandula". Rapaz, na hora que ele falou aquilo, Hum. eu não sabia o que que era gandula, mas a galera sabia, porque a galera começou a rir. Poxa. Começou a rir, eu olhando assim, falei: "Mas pai, por que que eles estão rindo, pai? Como é que é? Qual é a função do gandula?". "Então, você vai ficar ali fora, quando a bola sair, você pega a bola para jogar para o pessoal aqui dentro". E, pô, aí eu: "Pai, mas por que que você", né, depois daquela vergonha que eu passei ali, eu fui perguntar: "Pai, mas por que que você fez aquilo comigo, pai? Você sempre, quando eu era criança, eu lembro, quando eu era mais novo, você falava que você queria que eu fosse jogasse futebol, que você jogou muita bola, que eu poderia". Aí ele falou assim: "Porque você já começou tarde demais". De novo, padrão. Então, aí o padrão da desistência, junto com o padrão de que Tarde acreditar que demais. sempre está tarde demais. "Ah, eu quero estudar para concurso público". "Não, não, mas já estou com tantos anos, já está tarde demais". "Eu quero começar a ser um influenciador digital". "Não, mas eu já estou velho, já está tarde demais". Então eu passei anos na minha vida acreditando que sempre estava tarde demais para eu começar alguma coisa e não valia a pena eu insistir naquilo. Já estava tarde. Já não era mais, eu já não conseguiria mais, né, me destacar como outros. E o padrão da desistência. Então, eu acreditava que eu fui formado para desistir, então desistir sempre foi muito fácil. Então, assim, foram 2 padrões que foram sendo criados ali, Foi norteando a sua vida, né, Henrique? norteando a minha vida, e que me transformou num padrão que eu falo que hoje que é o padrão comum, porque a maioria das pessoas hoje, Quando você fala elas têm esse padrão da quan desistência. quando você fala de um padrão comum, você está falando, assim, em todas as famílias, em todas as empresas, em todas as escolas, é muito fácil encontrar pessoas que pensam assim. Muito. É. E Henrique, só que convivendo com você, eu percebo que chegou uma hora que você começou a quebrar esses padrões, certo? Começou a quebrar esses padrões. Exatamente. E como é que você enxerga assim, pô, bateu a luzinha, bateu aquela tal, eu tenho que parar, eu tenho que recomeçar. Quando é que você decidiu colocar mesmo o barco na água e falar assim: "Bicho, o naufrágio vai piorar, mas eu vou sair daqui"? Pois é. Aí foi naquele momento onde o filme não mostra. Uhum. É aquela cena onde o filme não mostra. Foi no momento onde eu estava na vamos dizer assim, no meu momento de maior tristeza. Eu tive, né, ao longo do caminho, tive problemas de saúde, tive que fazer uma cirurgia na coluna que me deixou ali durante alguns anos sem poder caminhar, sem poder fazer coisas que pessoas comuns fazem e às vezes nem valoriza, né. Eu olhava para as pessoas andando e falava: "Tudo que eu quero é andar". Eu comecei a perceber que valorizar coisas tão pequenininhas naquele sofrimento, sentia muitas dores, era novo ainda, E com uns 20 anos. foi um acidente que você sofreu aí? Foi um acidente que
fez um deslocamento da minha vértebra, né, e que ao longo do tempo foi virando uma patologia mesmo. Ah, é, cara? É, virou realmente um problema ali e aquela compressão da minha medula, se ela não parasse, não fosse paralisada, eu ia ficar tetraplégico. Ah, é, cara? É, então teve que ser feito ali teve que colocar as hastes, os parafusos para poder segurar. E ali foi um momento, assim, de muita, depressão, muita Se tristeza. você pega o padrão e aceita o padrão de que você não fazia nada, você ia ficar na cadeira de roda, Ia então. ficar na cadeira de roda. Jonathan, pagou ali, ó. Pode. E se você parar para pensar, o padrão já começou a ser ter que ser porque que é igual você vê no filme, ele teve que encontrar porquês para continuar, né, Motivadores, né? motivadores. E eu ali tive que encontrar motivadores para poder passar por aquele desafio. Uhum. E eu fui encontrando. São, assim, alguns amuletos que você vai tendo, que você vai se segurando e falando: "Cara, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso cada dia", e sempre e é um dia de cada vez, né, essa frase parece clichê, mas é verdade. É. Daqui a pouco eu quero até Pô, vambora. conversar sobre essa questão de um dia de cada vez, mas vamos aqui só para a gente não perder o raciocínio nessa questão, eu ali já estava me sentindo no fundo do poço. E você sabe, teve um acidente na minha família, que eu perdi a minha mãe e a minha sobrinha, que era como uma filha para mim. Aquele acidente realmente ele mostrou assim, quando eu achava que a minha dor física era dor, Veio uma maior, veio né? a maior, veio a emocional. Ali veio realmente a emocional, aquela da alma, né, de você perder um ente querido, uma pessoa que Muito era próximo, né? pô, Duas, né? minha mãe era ela que conseguia me dar esse sustento emocional, tudo. Que com meu pai eu não conseguia ter, não por maldade, eu falo isso hoje, eu tenho um relacionamento muito bom com ele, mas era realmente pela vida que ele tinha, pelo estilo de vida, né, dele, então era com a minha mãe, aquele porto seguro. E eu perdi isso, mas às vezes a vida faz isso mesmo, sabe. Se você começa a entender o que que quais são os caminhos que Deus vai fazendo a gente tomar para que a gente possa, né, alcançar um patamar melhor. E eu sempre quis ser uma pessoa com a mente saudável. Eu sempre quis impactar positivamente as pessoas. Mas como que alguém que tinha aqueles padrões conseguiria impactar? Eu observo que você chegou exatamente daquele momento desse naufrágio, né, do filme lá, né, Naufrágio, como é que é o nome dele? O filme Náufrago. Náufrago, do náufrago ali, aonde ele achava que ele tinha construído algo que tiraria ele, naquela jangada dele ali, o seu Wilson a bola estava ali, né, o amigo dele, e de repente ele pula no mar, segura com a mão a jangada e vendo o seu Wilson, né, se distanciando dele. E chega a hora que ele tem que tomar uma decisão. Foi ali. Ele tem que tomar uma decisão. Quando ele fala assim: "Me desculpa, eu queria muito te pegar, mas eu não posso, eu não consigo". Ou seja, na sua situação ali, você tinha uma dor que era sua, né, você estava ali, poxa, perto de ficar paraplégico, e ao mesmo tempo você vê essas 2 pessoas e você fala assim: "Não, eu tenho que voltar para minha vida, eu tenho que voltar para minha jangada". Rapaz, é uma decisão, porque se ele vai, ele morre junto, É isso. né. Se ele vai, ele morre. Se ele solta a corda, ele morre junto. É por aí. Por aí, total, total. Agora vamos o filme não mostra, né, essa parte que a gente tem que tomar essa decisão. Cara, imagina, eu além de tudo isso, eu perco meu arrimo, e junto com o meu arrimo eu perco uma filha. Eu participei um pouco, né, dessa recuperação sua, e, né, bom é o autor falar, né, Perco a minha saúde física, ali. emocional, e ali eu fiquei realmente, assim, à deriva, né, no momento onde emocionalmente eu não tinha muito para onde ir. Mas aí você tem que fazer, às vezes, resgates, Tem que sabe. resgatar, né. Você tem que resgatar. Tem hora que você tem que, sabe, ir lá atrás, resgatar. Fazer um auto-coach, né. É isso aí. Mas a pessoa mais importante que você tem para você poder conversar é com você mesmo. Eu falo que a pessoa que não conversa com ela mesma é uma pessoa que ela ainda não conseguiu, porque, quando você está conversando com você,
de uma certa forma você está conversando com Deus. Porque, se a Bíblia fala que Deus, o Espírito Santo, ele habita dentro de você, então eu acredito que as respostas que o Espírito Santo quer te dar, ela está dentro de você. Mas essa conversa, Henrique, que você está falando aí, não pode ser uma conversa trivial. Não. Tem que ser a conversa. Por quê? Como você, há minutos atrás disse aí que nós estamos num padrão comum, e o que eu observo, né, a percepção que eu tenho trabalhando nesse mercado com pessoas e tal, é que há uma há uma capa, uma máscara muito grande. As pessoas não conseguem tirar aquela máscara para conversar com ela mesma. É isso aí. Não é verdade? Perfeito. Ela tá a maioria das pessoas estão no ego dela, no "eu posso", "eu sou", "eu consigo", "eu vou" e tal, mas ela não quer se despir e fazer como o Tom Hanks fala: "Eu gostaria de pegar você, mas muito mesmo de trazer você, só que eu não posso, agora eu não posso, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que voltar para minha e encarar sozinho". É isso aí. É, pelo que você me fala, assim, né, agora chegou a hora que eu tenho que encarar. Eu vi essa frase, essa coisa assim, Henrique, pra resumir rapidinho para você continuar aí, eu estava em um momento da minha vida muito delicado, tal, e quando de repente estava vindo uma galinha com os pintinhos, passando a estrada, a galinha cheia de pintinhos passando a estrada. Veio um carro de lá, cara, e matou um pintinho, e os demais foram atrás da galinha. A galinha parou, deixou aqueles que estavam vivos lá, ela voltou e fez meio que uma despedida daquele pintinho, cara, assim, eu vendo aquilo ali, eu precisava de ver aquilo ali. Ela olhou assim, ficou um tempinho ali olhando, e a consciência: "Eu não posso fazer mais nada por você, eu não posso ficar aqui muito tempo, eu tenho um objetivo que são os outros ali". E ela virou as costas, cara, e foi, os outros pintinhos foram atrás dela. Assim, aquela cena até hoje, no momento difícil da minha vida, aquela âncora, ela vem e diz assim: "Eu não posso resolver isso mais, mas eu não posso parar", É isso aí. né. A sua É, história acho que é isso. Perfeito. O seu passado, ele tem que ser o seu grande professor, uhum. né. Ele não pode ser o seu grande carrasco. Se você coloca o seu passado como seu grande carrasco, como, né, o motivo de você viver uma vida de amargura, de reclamação, você Você vai sucumbir. vai sucumbir. Mas se você olha para o que você viveu e você aprende com cada evento, isso parece ser até aquela filosofia, mas é a realidade. A realidade, Aí que é o que você fala, você voltar no evento, analisar o comportamento que você usou para criar aquele evento. voltar no pintinho morto, É isso aí. E aí dizer assim: "Não, espera aí, morreu, me dei mal aqui, mas eu tenho uma vida, eu tenho que continuar". tenho que seguir. E se você consegue compreender isso, né, e nesse auto-coach, nessa sua autorreflexão, você consegue entender isso, E aí você já estava rapaz, nos livros já tinha conhecimento isso aí. Aí que começa a minha jornada nos livros, o protagonista começa aí, né. começa aí. Eu comecei a entender que eu precisava buscar respostas com pessoas que também buscaram, né, Se eu passar. tivesse um sininho aqui, eu ia bater. Cada vez que, né, bater o sininho, para que as pessoas possam aqui, tum, aqui, foi aqui que ele virou a chave. Uma das chaves foi quando ele diz assim: "Espera aí, o conhecimento vai me libertar", É isso aí. né. E aí, fala um pouco desses personagens que você foi atrás aí. Eh, minha tia, ela uma pessoa sempre muito
pessoa muito inteligente, muito capaz, ela me presenteou com um livro velho, dessa grossura, chamado A Lei do Triunfo. Esse livro foi escrito por Napoleão Hill. E aquele livro, e eu falei assim: "Pô, minha tia tá de brincadeira comigo, dando um livro velho dessa grossura, e a Logo eu que gosto de ler, né? e aí eu já não gosto de ler, já sou um procrastinador. Vou pegar esse livro aqui, vai ficar na". E o pior, eu sou alérgico, então assim, mas sabe quando você chega, né, realmente em um determinado ponto que você fala assim: eu preciso, sabe, a minha alergia já não me importava mais, vou ficar ali, eu ficava espirrando e lendo aquele livro velho, mas que tinha tanta informação, tanta coisa que foi trazendo luz, né, luz para a gente poder ali, sabe. Eu falo assim, claro que eu estou contando aqui do Napoleão Hill, mas para mim o livro mais importante que existe é a Bíblia. Sim, sim. E quando eu leio A Lei do Triunfo, eu vejo tudo que está ali está na Bíblia. Tudo que está ali está na Bíblia, tudo, né. Só que é aquilo, naquele momento ali foi a forma que Deus quis se comunicar comigo. E eu comecei a ver, é de fracasso em fracasso que você chega ao sucesso. Eu falei: "Como assim, cara? De fracasso em fracasso que você chega ao Pô, eu tinha sucesso. que é isso, cara?" Cara, espera Tá aí, falando comigo. tá falando comigo? Pô, já fracassei tantas vezes, então eu posso chegar ao sucesso? Então não é só com aquela galera que acerta não, porque quando você só vê a parte bonita do filme, então você vai olhando aquelas pessoas, né, às vezes a gente vai olhando pela internet, você Sim. vai olhando aquelas pessoas, você fala: é o "Pô, esse cara é uma máquina de fazer, de criar conteúdo, de Sim. tal", mas não foi ali é só a obra pronta. Tem lá atrás, né, foram várias. E Thomas Edison demorou, foram quantas experiências que ele teve 10 que mil lá, fazer, né, né? quantos erros, né, para poder chegar à luz. Ainda bem que ele não desistiu, Não né. desistiu. Então comecei a entender que desistir já não era mais uma opção para mim. Isso daí eu coloquei na minha cabeça ali: "Não, desistir não é mais uma opção". Falar que tá tarde para começar também não é mais uma opção, essa desculpa não cola mais. E aí eu comecei a criar, através dos conceitos, do conhecimento, eu comecei a jogar para minha vida, para o meu dia a dia. Aí você fala assim: "Henrique, você mudou de um dia para a noite?" Não, porque a mudança ela é contínua, mas eu acho que isso é o que mais me estimula, Marcão. Se eu falo para você: "Cara, se hoje eu já fosse um cara perfeito, já tivesse com todas as minhas realizações, com tudo pronto, cara, qual seria o estímulo que eu teria, né?" Assim, você vê um jogador de futebol, vamos colocar o Sim. Ronaldo Fenômeno, foi lá, ganhou a Copa do Mundo, ganhou o Ganhou melhor do bola mundo, de ganhou ouro, né? tudo. O que mais vai fazer ele querer continuar chegando ali e entregar o melhor dele? Então você tem que estar sempre encontrando algo. E, e foi aí que eu fui entendendo. E eu fui entender também, agora, acho que essa daí, eu acho que é Sim. a que tem que. Tudo que a gente conversou aqui, não ouviu nada, Aham. ouve esse Ó o pedacinho sininho, aqui. trim, batendo, Vamos bater o né, sininho vamos bater o aqui, sininho. porque esse daqui, as pessoas desistem. Desistem, Desistem. desistem, desistem. Não, a missão mais E difícil, com mais recorrência do que você com imagina, mais né? recorrência, exatamente. Nós temos hoje existe nos Estados Unidos uma academia, que é uma das academias que mais lucram nos Estados Unidos. Olha Hum. essa daqui, uma das academias que mais lucra nos Estados Unidos. Eles criaram um perfil de clientes que eles querem. Sabe quem que eles querem como cliente deles? Os que vão desistir. Porque é aquele que fica pagando para não ir. Pessoas que pagam para não ir. Eles perceberam que tinha muita gente assim. Caramba. E então ela criou um modelo para poder receber esse tipo de público. E essa academia ela tá bombando. Como que você me explica isso? Quantas pessoas hoje estão, né, pagando para não para pagam para não continuar, para simplesmente elas estão assim se enganando, se auto-enganando. E o que que eu percebo? Que tanto a ansiedade, aquilo que você está
ansioso para o seu futuro, para o que você quer alcançar, ela pode trazer sérios prejuízos, como também a depressão, aquele sentimento do É, passado, você ficar remoendo. Você tem que ser capaz de viver o hoje e entender que o seu maior desafio não é aquilo que você vai conquistar daqui a um ano, não, seu maior desafio está no hoje. O é, melhor que você vai entregar no hoje. Só que você tem que ter uma outra sabedoria. Por mais que hoje eu entregue o meu melhor, para amanhã não vai valer nada se eu não der continuidade. E pode ser até prejudicial. Vamos voltar aqui para o exemplo da sim. academia. Você sabia que se eu começo a malhar, eu comecei a malhar, fiquei um mês malhando, e eu paro, eu vou trazer mais prejuízo para minha saúde do que aquela pessoa que não começou a malhar? É, faz sentido, E aí? faz Você sentido. sabia que se eu começo a fazer uma dieta aqui de emagrecimento, eu vou trazer mais prejuízo para minha saúde, eu parando, do que se eu não tivesse começado essa dieta? Porque aquela pessoa que não começou, ela tem uma chance. Olha que Ela tem uma doideira. chance, você não tem. Você, espera aí. Por isso que, biblicamente, eu fui desconstruir um versículo que esse versículo, ele é interpretado de uma maneira que ele é para a morte, porque ele diz assim: é difícil uma pessoa que provou algo bom voltar a provar de novo, se ela não continuar provando. É isso. Rapaz, aquilo ali, então quer dizer que se eu fui casado e acabou o casamento, eu não posso ser mais feliz? Quer dizer que se eu tive uma oportunidade de emprego, eu era bem empregado, por um motivo ou outro eu perdi o emprego, ou eu perdi a minha empresa, ou sabe? Ou eu não passei no concurso que eu queria passar e tal, então quer dizer que eu não vou poder mais, sabe? E isso ficava martelando na minha cabeça, Henrique, ficava martelando na minha cabeça, porque é como você disse, nós somos feitos de derrotas, cara. As derrotas forge o homem, né, ou a mulher no Isso sentido, aí. né, ele está nos forjando se você não desistir. E, assim, uma coisa que eu aprendi é o cuidado que você tem que ter na tribo que você vai entrar, porque o cacique que está naquela tribo, ele vai fazer com que as pessoas sigam ele. Se você pega o seu pai e começa a seguir o padrão mental dele, você estava morto, meu irmão. Você estava morto, você ia sucumbir. Se você pega a mesma pessoa que te deu o livro para te tirar do buraco, no padrão lá atrás, que nós somos estado, no estado que ela estava, você sempre vai desistir, deixa aí que não vai dar em nada. Daqui a pouco ela chega e te entrega um livro que muda a sua vida. Olha que doideira que é isso. É, para que eu possa hoje continuar fazendo o meu trabalho, eu fico aceitando spoilers, mas spoilers de pessoas que fizeram alguma coisa. Como você mesmo chega para mim, Marcão, se você entender que o que você tem pode ajudar muita gente e não deixar a vaidade te pegar, cara, você vai ser uma pessoa que vai ajudar muitas pessoas. Mas se você fizer como muitos e começar a ter a vaidade, você vai parar pelo caminho. Não, recentemente você me falou isso. É isso aí. Então eu fico tentando entender aqui, né, tentando viajar, né, nesse momento em que você pega e diz assim: "Caramba, as minhas derrotas hoje, elas se transformaram em escada para mim buscar o que eu quero". É isso aí. Doideira. E você tem que entender que você está dentro de um tabuleiro que é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. E você tem que estar pronto para estar todo dia estimulado para poder montar um pouquinho desse quebra-cabeça. Vai ter dia que vai ser um pouco mais difícil. Vai Tá ter um doido? dia que você não vai enxergar as peças para colocar, É o estado, né. é o estado. Mas você não pode se desesperar. O desespero ele tira a clareza da mente. O meu filho, né, que tá aqui com a gente, ontem à tarde ele estava comigo e ele falou assim: "Pai, amanhã eu vou para o estúdio gravar com vocês, só que vamos marcar lá 9h30, tal". "Mas por quê, meu filho?". "Porque eu vou fazer uma maratona de 40 quilômetros, né, tá me preparando, e eu não quero perder o treino. Amanhã eu tenho que fazer e tal, né, tal, tal". Rio de Janeiro, eu falei: "Ó, maratona e tal". Só que a filha dele passou mal a noite toda,
chorando, e ele não conseguiu dormir. Aí o que você falou, aí beleza, eu acordei, liguei pra você, até estendi um pouco o horário, né, "Henrique, vamos Uhum. tal", e fui lá acordar ele. "E aí, tal?" Ele falou assim: "Pai, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma meia horinha pra estar mais tarde pra mim dormir mais um pouquinho, que eu não dormi à noite". E ele não foi fazer o treino. Aí eu te pergunto, a questão dele não ter ido fazer o treino, é motivo pra ele não competir? É aí que tá o aonde as pessoas têm que começar. Não é porque ele não conseguiu fazer o treino naquele dia, que tá tudo acabado. É, Não pode. Se você encarar, né, os seus desafios dessa forma, então, ou seja, Marcão, começar, vou falar assim, posso todo entrar mundo em começa, polêmica? É fácil. todo mundo começa. "Ah, eu quero começar a estudar para concurso público". Cara, é fácil, é fácil. Continuar que é o grande desafio. E aquela taxinha o pessoal até gosta, que muita gente paga e não faz, né. É isso aí. E outra coisa, agora vamos para o empreendedorismo, né. Essa continuidade, você tem que estar todo que eu falo, todo dia tem que ser um grande desafio, todo dia o sol tem que nascer. Todo dia você tem que ver o sol nascendo na sua vida, então e todo dia você tem que aprender a contemplar o nascer do É o sol, surfista? como se fosse pela primeira É o vez. surfista, né. Uma vez me perguntaram assim: "Henrique, você já se acostumou com a beleza daqui do Espírito Santo?" Eu sei que a pessoa queria que eu respondesse que sim, mas eu falo que não. Eu não me permito me acostumar com a beleza. Eu quero estar todo dia olhando para a beleza e contemplando ela como se fosse a primeira vez. Dia de chuva, dia de sol, né, ela muda. E a cada mudança, cada diferença, eu quero contemplar o seu detalhe. E porque assim tem que ser a sua vida. O que que acontece hoje com as empresas, com os empresários? Você entra hoje numa lanchonete, essa lanchonete inaugurou. Cara, você tem uma recepção linda, uma energia, um tratamento, é uma vontade de te entregar o melhor alimento, de te Todos motivados, né. vai lá daqui a um ano. É, Aí já não tem mais aquele sorriso, já te trata no automático. Entrar no automático é perigoso, é, é. tomar cuidado. Ritmo hipnótico, né. É, o ritmo hipnótico é uma armadilha que quem quiser, né, conhecer mais sobre o ritmo hipnótico, leia o livro do Napoleão Hill, né, É, Mais Esperto que o Diabo. isso aí. Esse livro que vocês vão aprender muito, vale muito. Então, assim, e as pessoas estão nesse ritmo. Então, às vezes, você acha que você não desistiu, mas esse empresário que está ali, está lá há um ano, 10 anos, a loja dele está lá. Ele está lá, indo lá todo dia. Esse cara desistiu? Não, desistir mentalmente, de repente, já desistiu, né. Cla e Criou um padrão, exatamente, depende. criou um Às padrão, vezes sim, criou um padrão, às vezes, né. porque não é o fato de você estar fazendo, quer dizer se você desistiu ou não, é É. como você está Você pode estar fazendo. dentro de um casamento que você desistiu Há dele. muito tempo. Da n n Tá levando o casamento ali, ó, de qualquer maneira. por obrigação, tal. E uma coisa interessante, Henrique, que você está falando aí, e isso é muito verdade, isso é muito verdade, que a academia mostra muito isso. Se você vai na academia e fica só com um peso ali, só com um peso, só tanto é que muda a série, muda a sequência, muda a sequência. Eu falei isso para minha esposa, que você está E um dos falando grandes segredos lá é progressão, né. é, Ou seja, então todo dia progre você tem que ir um pouquinho melhor do que você foi ontem. a minha esposa, eu falei isso para ela, que se você começar a criar hábitos e provocar esses hábitos dentro de casa, com o tempo, eles vão estar na sua vida e você não vai estar percebendo mais. Você tem que criar hábitos saudáveis, induzir estado. Ó, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero para o meu casamento, né? É isso que eu quero para o meu casamento. Quando você casa, a mulher vai lá, o lingerie e tal, daqui um tempo você parece que sumiu aquilo tudo. O homem também, né, ele cuida da esposa de uma maneira maravilhosa, mas chega num tempo que ele começa a fazer o quê? Ele começa a chegar
bêbado em casa, ele começa a gritar dentro de casa, ele começa a ficar mais fora do que dentro, né, e tal, e aquilo vai se perdendo, vai virando um padrão, e aí vem o padrão da briga, né, a discussão, porque um quer uma coisa, outro quer outra, e perder o foco que era lá atrás do casamento feliz, né. O É isso casamento aí. feliz é o que você está falando, todos os dias ele precisa ser provocado. A hora que você se acostuma com o casamento, ele está perto de acabar. Tá perto de acabar. E isso é aquela estrada que você vem trabalhar todo dia e que você fala assim: "Eu estou acostumado com aquela estrada". Meu irmão, quando tiver um sinistro, quando tiver um perigo ali, você não vai perceber e você vai se envolver nele. Exatamente. E nessa tomada de decisão sua, Henrique, que você disse aí, quando você encontra, né, o conhecimento através dos livros e tal, eh, e chega uma hora que você passa no concurso público. Como é que foi aquele cara que nada fazia, que nada podia, agora vai lá e pum, passa no concurso público, É. né, e é um bom concurso público que você passou, né, concorrido pra caramba. Ali eu consegui quebrar um padrão, É? né, quebrei 2. 2. 2 padrões foram construídos lá atrás, lembra? Aham. O primeiro que você sempre desiste, eu não desisti. O segundo é que você que meu pai falou comigo? Era o Gandula Qual lá? foi o padrão? Que você começou tarde demais. Aí, olha a doideira. Pô, vou começar a estudar para concurso público com 30 anos, né. 30 Foi anos. na verdade foi com 27, vai começar com É, 27. Pô, tô vendo os garotos com a cabeça atual. igual já com a cabeça toda lanhada, todo cheio de coisa, enquanto que os garotão aí com 17, 18 anos, estão ali, ó, recém-saído né, Uhum. com a cabeça boa, você vai querer competir com essa turma. É com essa turma que você vai competir, Henrique. Cara, para, nem adianta. Nem tenta. Nem adianta tentar. Para que você vai gastar a sua energia? Porque o nosso cérebro ele é programado para fazer você poupar o quê? Energia. EG. Ele quer te fazer poupar energia. Não é nenhuma forma, é uma forma inteligente, né. Quando a gente vê lá o leão lá, a gente fica o pessoal fica falando mal do leão, o leão dentro da lei da natureza, da obra da natureza ali, o leão ele faz a estratégia dele perfeita. Ele é um empreendedor, né. É, o leão, por ele Ele é um fica você fala empreendedor. assim: "Pô, mas é a leoa que caça", mas o leão, Ele é um ele tem que empreendedor. ficar parado para economizar energia, para que na hora que venha o perigo real, né, a tribo é invadida por outros leões ou por hienas, aí é ele que vai mostrar quem manda ali. Só ele que rosna ali, né. É ele que manda, aí manda todo mundo correr. Tem um vídeo que é muito legal, que tá lá umas 10 hienas e tem 2 leoas que estão lá, assim, vendo as hienas comendo a caça delas. Elas estão lá paradas, daqui a pouco, meu irmão, as hienas correm tudo assim, aí quando vai ver é o leão. Chegar. É chegando. Então, assim, se você olhar, realmente poupar energia, teoricamente, é bom, mas tem que saber poupar na hora certa, né. Tem que saber esse descanso, dormir, um bom sono é Até maravilhoso, quando, né. mas tudo isso tem que saber. Então, ou seja, então você tem que saber o que que seu cérebro está querendo te dizer ali. E aí você foi pra cima da não estudar e tal. Aí eu comecei. Falei: "Vou romper esse padrão", e foi dia após dia. E todo dia eu me levantava com aquele sentimento: "Hoje vai ser o meu melhor dia". Mas Marcão, se hoje não foi o meu melhor dia, o que que eu faço no outro dia? Desisto, né? Mais fácil, né. Treino amanhã. Exatamente. É o que o Jonathan vai fazer. Então, hoje não deu, aconteceram vários eventos, cara, isso não pode ser a desculpa para que no outro dia você não dê o seu melhor. É. E quando você coloca esse compromisso na sua vida, você tem que saber primeiramente que desafios vão vir. Estava conversando um dia desse com um amigo, e olha só, né, você vê um cara já com uma certa idade, é um cara com experiência, mas ele: "Ah, Henrique, eu vou parar de fazer academia". Eu falei: "Pô, mas por que você vai parar?". "Porque eu tô sentindo dores". Eu falei: "Rapaz, se eu fosse parar de fazer academia por causa de Nem dores, tinha começado, né. nem teria começado". Então, assim, a dor ela faz parte do processo, né, a gente não falou do fracasso, fracasso é dor. Marcão, eu antes de conseguir passar nos concursos que eu passei, antes,
Eu fiquei reprovado em vários. Ah, é, cara? Eu não sabia dessa. Fiquei reprovado em vários. Deixei de passar em muitos. E você sabe qual era o gatilho que eu criava? Hum, Era o seguinte: hoje eu não consegui, mas amanhã. mas o de hoje, ele tá me preparando para que amanhã eu possa ir um pouco melhor. É. Aí eu ia no outro lá, às vezes eu nem ia tão melhor. Eu teve um que era o que eu mais almejava. Eu não passei por falha de estratégia. Mas aquilo foi tão frustrante. Ó, sininho. Falta de estratégia. Falta de estratégia. Mas aí eu fiz o auto-coach e falei: "Cara, espera aí, Já descobriu o que faltou, pô? espera aí, foi só agora tá sendo só por falta de estratégia? Então tá ótimo, então tá ótimo". Cara, então assim, é tirando os padrões. Você tem que, na realidade, construir novos padrões. Pegar aqueles padrões que foram construídos, modela, faz uma nova modelagem, faz um novo modelo, Uhum. né. Então você tem que ter essa capacidade. Então quando você consegue ter essa conversa interna com você e avaliar isso, avaliar: "Pô, eu sou", você está percebendo que você é muito precipitado? Então calma, vamos ver quais são os recursos que eu tenho para poder ser menos precipitado. Você é uma pessoa imprudente, você é uma pessoa de temperamento muito forte, e esse seu temperamento te leva a você tomar atitudes, né, impensadas. Calma, vamos repensar. Então, assim, você tem que estar sempre vendo os eventos e tirando dele o melhor ensinamento. Agora, como é que a persona é criada aí, né? Você vê que você falando assim, eu lembro de alguns embates, eu e você. Bonitos, hein? Puta merda. Dia, pô, não sei o que aconteceu lá. Eu sei que eu mandei uma de volta pra você. Eu falei, meu irmão, você quer saber de uma coisa? Você não gosta de ouvir a ninguém. Paz, cara me pegou do outro lado lá, rapaz, eu que escolhi meus amigos, rapaz, e tal, e tal. Aí eu lembro que você estava viajando, velho, sozinho no hotel. Aí eu mandei um monte pra você, mensagem e tal, mas aí falei: "É, agora acabou mesmo, agora o cara conseguiu desistir de mim, eu desisti dele, tal". Aí, rapaz, eu lembro que você me ligou, fui atender, aí você chorando, chorando, falou: "Marcão, eu sempre desisti, cara, você não falou nem uma mentira pra mim não. Eu sempre fui isso aí, cara, tá, mas eu tô te ligando porque eu quero falar com você que eu não quero ser assim, eu não posso ser assim mais e tal, 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 tal". Você lembra desse Eu dia? Você estava fora no hotel. só não lembro, lembro como, é um novo, é uma questão que a gente tem que trazer aqui também. É, pô, cara. Porque já era um período que eu já estava mentalmente já muito avançado, É, já pô, evoluído. velho. E olha só, eu Busca o padrão de estava lá, eu volta. voltei aqui, ó. Então, a vigilância, ela é muito importante no seu processo. Porque para construir um prédio é muito difícil, S né? É Ó, eu trabalhoso. vou colocar um sininho aqui, cara, eu vou colocar um sininho aqui. Ó, faltou estratégia, depois que você tem a estratégia, você tem que vigiar. Vigiar. A Bíblia fala isso, cara, a Bíblia fala que você tem que vigiar e orar. Não é orar e vigiar não, é vigiar. Algumas pessoas invertem isso, né. É, Vigiar é você estar como o tempo todo, cara, como você se dispõe a criar um padrão de que você vai mudar a sua vida, é diferente da grande massa que diz: "Bicho, sou assim, síndrome de Gabriela, né, nasci assim, vou morrer vou assim, tá". morrer assim. Então aquele pouco que sai, né, aquele Henrique Tristão que sai e fala: "Não, cara, eu vou ser o protagonista, eu vou mudar isso aqui". Aí, cara, você tem que ir pontilhando essas ferramentas, né, ó, estratégia é uma ferramenta, vigilância é uma ferramenta, tal é uma ferramenta, e você foi fazendo essa pilha de âncoras, não é isso? Se você foi Exatamente, construindo, porque não existe estado vazio, existe estado sem recurso, não é isso? Não existe exatamente. estado vazio. Aquilo que não é uma escolha sua, acaba sendo uma escolha do ambiente. É isso aí. Aí, cara, vai lá.
Manda ver. E quando o ambiente escolhe por você, né, Aí é o acaso, aí né, você a tá ali deriva, no Alice no País das Maravilhas, que é o que a gente né. sacou no filme também. Exatamente. Então assim, eh, essa vigilância ela é muito importante, porque os caminhos que já foram construídos no seu cérebro, eles nunca vão deixar de estar ali. Então assim, entenda aquilo, você fez um machucado, o machucado cicatriza, mas né, O registro tá ali, o né. registro está ali. E esse registro ele pode E é codificado, né, o código exato, tá ali. exatamente. Então, o que que você tem que entender? Que não é porque eu não faço mais aquela atitude, quer dizer que eu não vou fazer novamente, né. Você vê lá o alcoólatra, ele vai contando os dias, aquilo ali é uma Que técnica, ele se vai ele parar, ele volta a beber. exatamente. Então ele todo dia ele conta ali é uma técnica, ele vai vira um motivador dele, né, "Hoje eu tenho que vencer, hoje tal". E pô, se eu cair hoje, esses meus 1000 e tantos dias que eu tô sem beber, vai voltar pra estaca zero, aí vai ser um dia só, tal. Então ele vai, né, ganhando forças para poder e é assim que nós temos que também agir na nos nossos comportamentos que nós entendemos que já não são mais É. saudáveis na nossa vida, a vigilância. Entra bem essa palavra também quando Jesus fala acho que é para Pedro mesmo, né: "Pedro, quando você era criança, você fazia o que você queria, você ia onde você queria, tal, mas agora que você já é um homem, agora não, agora você vai ter que se preparar, porque outros vão te liderar". Modelagem, né, outros pensamentos, outras percepções de mundo, né, porque a criança ela é o quê? A criança ela faz inocente. Tem muita gente aí, Henrique, que às vezes dá vontade de você pegar, cara. Eu que trabalho com empresário e tal, com líder, rapaz, tem vezes que eu vejo cada uma babaquice que dá vontade de você pegar o camarada assim e balançar ele, entende? Balançar, pô, acorda aí, meu irmão, acorda aí. É muito simples, é muito inocente o que você está fazendo. E ele não constrói essa percepção alfa, né? Uma coisa mais alfa. Ele não consegue enxergar. Ele tá no naufrágio, ele tá sofrendo tudo aquilo ali, mas ele tá adormecido, tá no ritmo hipnótico que você falou ali. Tá. E é muito, ô Rick, você não, nas igrejas é muito comum você ver isso. O cara foi pra igreja, ele acha que, mas ele não quer mais ler, ele não quer mais se desenvolver, ele acaba virando um religioso de carteirinha, vai todo dia na igreja, mas ele já não tem mais aquela presença, ele não muda ninguém, né. Aí eu pergunto, ele não desistiu? Claro que desistiu. Ele tá fisicamente ele tá lá, mas a mente dele já não tá mais lá não. Porque no filme, Henrique, no filme, nós estávamos até conversando sobre isso, quando ele chega na ilha, o Tom Hanks, ele fica na ilha ali, ele cria algumas âncoras, né. Pode falar algumas aí? Você fala algumas pra que ele criou. Ó, ele criou o amuleto que a esposa dele deu com a foto Foto dela. dele, é. Ali foi uma âncora muito forte para ele. Outra âncora muito forte para ele foi a do olha que interessante, né, de cumprir uma missão, porque como ele tinha a missão de entregar correspondências Vamos bater o sininho, Henrique? Vamos bater o sininho? Olha o que você falou, ele tinha uma missão de entregar uma correspondência. Agora eu te pergunto, Henrique, qual de nós, seres humanos, que não viemos a este mundo a não ser para entregar uma correspondência? Para pensar. Qual é o seu legado? Qual é a sua missão? Pô, ele trabalhava no correio, ele entregava correspondência. Cara, a nossa central diz para nós assim: "Vai lá e entrega isso". Você já parou pra pensar quantos Henriques, quantos Marcões, quantos caras feras mesmo que estão aí e que desistiram de entregar correspondência? Porque quando você entrega uma informação, Henrique, quando você entrega uma ferramenta, você está entregando, depois você fala daquela mulher lá no final, né, que recebeu aquela correspondência que ele: "Não, eu vou entregar isso aqui, o legado". Aí de repente: "Pô, bicho, agora eu não quero mais isso, não quero mais isso". Espera aqui, cara, você trabalha no correio, você veio a este mundo com a missão de entregar.
E todos nós trabalhamos no correio, né, todos To nós somos somos mensageiros essa é a e palavra. temos uma missão para S poder Até um versículo bíblico que fala assim que se eu me calar, as até as pedras pedras. vão se clamarão, né. Então, olha que legal, cara, olha que legal. Então ele criou o valor, né, família ali da esposa, amor e tal. Ele faz uma coisa, Henrique, que muitas pessoas já devem ter feito e algumas estão fazendo até agora. Ele fala assim: "Cara, minha vida acabou, eu vou me suicidar". Só que ele usa uma estratégia do suicídio muito bacana, que ele vai lá, pega a corda, sobe no penhasco e coloca um pau, né. E coloca um pau e para ver se a corda ia aguentar o peso do pau. Para que ele pudesse morrer morrer do jeito que ele tinha É, planejado, ele se ia dar queria morrer do certo. jeitinho dele. Tem gente aí que já definiu o jeito que ele vai morrer. Ele não quer estudar mais, ele não quer ter família, ele não quer trocar de emprego mesmo que tá difícil, ele não quer mais nada. Só que no caso dele ali, ele não estava numa zona de conforto, ele tinha muitos incômodos. O personagem ali, o Tom Hanks, ele tinha muitos, mas muitos incômodos. E esses muitos incômodos fez com que ele mesmo numa ilha, ele fez o que você falou, ele usou o gatilho da escrita, né, da matemática, ele foi lá, acadêmico, somou, né, quantos dias lembra que ele falou de 1.500 dias, sei lá, não sei se pra Uhum, ele isso falou: mesmo. "Tem tanto tempo que eu estou aqui". E você que me falou no filme que ele percebeu exatamente para onde o vento ia, ele mapeou o Ele vento, avaliou isso, ele avaliou o analisou, clima, isso teve tempo ali, não foi num dia, foi foi 4 anos, sei lá, um né. período de observação longo até ele conseguir entender aquilo ali. Às vezes Aí o que você falou aí, pô, eu quero a vitória agora, pô, o cara demorou 4 anos pra sair da ilha, né, faixa de 4 anos ou até mais, eu não sei, mas fo e nesse período ele teve que criar um avatar para ele não morrer. Qual avatar que você criou, Henrique, pra você nesse período que você: "Vou sair fora disso aqui"? Qual foi os avatares que você criou ali? Fala aí. então, eh, teve que o nosso sistema de sobrevivência, ele às vezes vai, né, vai Vai criando. criando algumas coisas ali, ele teve o Wilson, né, O virou o Wilson grande amigo dele, daquela ilha, né, era uma bola, era um grande amigo era alguém dele. que ele conversava, né. E o meu avatar ali foi um sonho, É? foi aquela parte do filme que ninguém vê, Aham. né, que eu já estava ali pronto para desistir de vez, eu tive um sonho, e nesse sonho a minha mãe apareceu, minha mãe já não estava aqui, eu falei: "Ah, mãe, o que que você está fazendo? Posso contar?" Poxa, Posso. deve. É uma situação bem íntima, eu não sou de compartilhar, mas eu aqui eu Você vou nunca falou pra passar mim, você nunca essa falou. parte do filme aqui, eu vou contar para vocês aqui. E minha mãe chegou: "Mãe, mas você não está mais entre nós, o que que está acontecendo?" Ela: "Você vai veio para ficar, mãe? Vai agora você", ela falou assim: "Não, meu filho, eu vim porque eu queria te falar algo". Eu falei: "Mas o que que você quer me falar?" Ela: "Eu quero te pedir para que você não perca a alegria de viver e não deixe de ser a pessoa que você sempre foi". Eu falo que naquele momento, né, antes de dormir, eu estava igual o Tom Hanks, planejando como que eu faria. Puta, sério? Eu queria ter uma saída de uma forma, assim, mais discreta Preparou a possível. corda, preparou tudo, Eu queria sair de uma tá. forma Que indiscreta, eu doideira. pensei: "Pô, esses remédios aqui que eu tô tomando para dormir, se eu tomar uma determinada quantidade, consigo partir Sem deixar, né, sem, suspeito, sofrer sabe, muito. e para a família não ser o impacto, tal". Eu estava tentando planejar uma forma de escapar da dor, porque na verdade ninguém quer se matar, a pessoa Você quer quer fugir da fugir da dor, dor. né. Eu queria fugir da dor. E naquele momento ali, aquele sonho, ele me trouxe um gatilho, porque, eu quando, né, novo também, eu fui criando, eu tenho certeza que por isso que eu gosto, assim, do que eu passei, por quê? Porque eu mostro para as pessoas: "Cara,
Eu estava longe de ser uma pessoa extraordinária. Entrega o correio aí, entrega a correspondência Gente, aí. eu era extremamente negativo. Eu era daquele cara que "Ô dó, tudo acontece comigo", achava que tudo de mal Ouvida, acontecia né. comigo. Eu sempre colocava: "Não, eu sei que eu vou me dar mal. Não, não vou participar do bingo que eu sei que eu sempre perco". Tudo eu Uhum. sempre me dava mal. Na minha cabeça eu sempre me dava mal. Azarão, né. Eu era o azarão, entendeu? Se eu tivesse com a galera lá na gincana, eu não vou participar da gincana com vocês não, porque se eu participar eu vou fazer vocês perderem. Era assim meu padrão. Se eu rapaz, era tão sinistro, que se eu começasse a namorar com a menina, e a Uhum. menina me elogiasse, Você largava ela. eu queria eu não, eu fazia ela me largar. Eu fazia ela poder ver que eu não era esse cara maravilhoso que ela enxergasse. Se ela falasse bem de mim, aí eu ia fazer provar para ela, até ela ver que eu não era. Então, ou seja, eu tinha um padrão negativo, mas a minha mãe, rapaz, ela conseguia enxergar em mim que Valores que você não tinha valores que eu chegado, não, né. ela falava: "Meu filho, você veio para esse mundo para impactar muita gente. Você veio para trazer uma mensagem muito bonita, veio para fazer muito bem". E eu ficava chateado, o que que eu fazia? Como um bom negativo, tentava provar para ela que ela estava errada, e ela nunca deixou de acreditar. Nem nos meus momentos mais rebeldes, ela continuava acreditando. Então naquele sonho, virou ali virou a âncora, aonde que eu tinha a missão. Qualquer pessoa poderia ter falado isso pra você, qualquer uma, mas Deus é perfeito, Aí né. Deus vai colocar em Amar, assim, isso aqui escuta, cara, né, olha quem tá falando, ali o que que eu creio? Eu creio que Deus, ele toma a forma que ele forma que ele quer. Ele tomou a quer. forma da minha mãe, né, ele veio na forma da minha mãe para poder, que era a forma mais, Ia na veia, né. né, que ele poderia se conectar comigo. E ali, rapaz, foi, sabe o que que é você acordar assim, o sopro da vida? E vou falar pra você, Henrique, falar pra você, nesse momento, né, pesquisas estão aí falando todos os instantes, eh, quem dera, quem dera você assistir esse podcast, você que tá naquela situação de não pode, de incapacidade e tal. E o meu pai ele se suicidou, 36 anos, meu pai se suicidou. Então somente porque, de repente, não escutou a voz. Dê aquela chance, vai lá em você, tem valores em você que nem você sabe ainda quais são. Pode procurar que você vai Tem encontrar. valores em você, é aquele minutinho a mais. Assiste esse filme do Tom Hanks, ele prepara, ele vai lá, ele arruma corda, ele coloca um pau e tal. Ele não queria fazer aquilo. Ele não queria tirar a vida dele, por mais difícil que estava ali. E você também não quer tirar a sua vida. Você não quer tirar, sabe por que que você não quer tirar a sua vida? Porque você não nasceu para isso. Não, Você nasceu para ser, sabe, para entregar uma correspondência, como o Henrique, com a história dele, tá entregando para nós aqui na manhã. Você nasceu para entregar uma correspondência, sabe. Você vai encontrar alguém no caminho que vai precisar de ouvir de você: "Eu passei por isso". E o Henrique vai falar aqui a guinada que a vida desse cara deu, tão somente porque ele ouviu uma voz que disse para ele: "Você tem valor, você tem valor". exatamente. Isso aconteceu comigo, Henrique, quando eu jogava futebol, determinado eu fui julgado errado e realmente eu não estava legal. Cara, eu vim para casa com 17 para 18 anos, só que entre os valores, tinha minha mãe, tinha meus irmãos, tinha pessoas que falavam: "Se eu fizer isso, eu vou fazer todo mundo sofrer". Eu já não estava nem pensando em mim mais. Aí eu falava assim: "Pô, acho que eu vou comprar fazer uma compra, eu vou pôr uma mata lá, eu vou morrer sozinho, tá". Tudo que eu queria era sumir da beira de gente, porque o único que vai atrapalhar você a fazer isso, é você estar perto de alguém. Se você estiver perto de alguém, você não vai fazer. Se você olhar para o seu filho, olhar para sua esposa, olhar para sua mãe, olhar para o seu pastor, olhar, sabe, você tem que ter alguém perto de você. Porque essas coisas o inimigo quer separar você para ele te abater. Ele quer separar você. Aí ele começa a colocar na sua cabeça, né? Ah, você é um infeliz mesmo. Ah, você é um derrotado. Ah, você é isso e aquilo. Mas você não é um derrotado. Quem tinha que morrer por você já morreu. É Foi isso aí. Cristo na cruz. Quem tinha que morrer por você já morreu, meu amigo.
que foi Jesus Cristo. Você não precisa de morrer E mais. por mais que você acredite, pelos padrões que foram criados ao longo da sua vida, que você não tem condições de impactar ninguém, que a sua mensagem, ela não tem capacidade de, né, impactar as pessoas, saiba que isso é uma mentira. Total. Uma É uma mentira mentira. total. Tanto é que você hoje fala hoje, né, daquele quadro que passou, beleza, encerrou aqui, Henrique cagão, Henrique medroso, esse cara ficou no passado. E esse cara se muniu de um protagonista. Hoje, pai de 2 filhos maravilhosos, casado com a Ana, passou no concurso público há 15 anos, é um cara que tem um trabalho de liderança dentro do estado, né, tem Hoje com uma empresa também, uma graças a Deus, que empresa, está prosperando. tem o melhor patrão do mundo que é o governo, o melhor patrão do mundo que é o governo, e é um cara que não para de buscar oportunidades. Porque dizem que servidor público não pode virar empresário. Eu falei: "Não, o que é isso? Isso aí não, essas crenças não vêm para cima de mim não". Mas, Marcão, quer que eu fale para você uma coisa? Pode falar. Eu sei que a gente já está chegando aqui no final, eu acho que a gente tem que trazer aqui algumas mensagens finais para que as pessoas possam, né, às vezes, que estão Se nos escutando, inspirar, se inspirar na gente. Eu passei também muito tempo buscando reconhecimentos, é. buscando, sabe, aprovação da sociedade. Cara, você sabe hoje qual é o meu o reconhecimento mais gostoso que eu tenho? Cara, isso me traz, assim, Paz de um espírito, uma né? paz de espírito, cara, porque eu passei, assim, a maior parte da minha vida sem viver isso. Eu não conseguia me olhar no espelho. Caramba. Eu não conseguia me olhar no espelho. Hoje, uma coisa assim que eu faço quase todo dia. É um ritual que eu tenho. Sempre meu final eu fico me admirando, mas não com aquela coisa narcisista Não, 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 tipo sabe. assim, eu posso. É admirando, falei assim: "Cara, quem você está se tornando, que legal, cara. Meus parabéns", sabe. Eu não me preocupo em aplausos externos, de outras pessoas ficarem me aplaudindo, tanto que eu sou um cara bem, até acho que eu sou mais da roça que você, né. Você sabe disso, né. E não é legal, eu tenho que compartilhar mais É, as experiências, que eu acho que a gente não pode guardar a luz debaixo da cama, né. Tem não, que não eu consegue. sei que eu tenho que melhorar isso. Mas, cara, como eu gosto de olhar pra mim hoje e sentir orgulho de quem que eu tô vendo. E eu acho que as pessoas têm que buscar um pouco isso, sabe. Ao invés de querer o elogio do fulano, ciclano, cara, tenta olhar pra você, sabe, e ver o ser humano valoroso que você está se tornando nesse processo. Curta o processo, aprenda com o processo, entendeu? E entenda que todos os dias é um dia novo, É um uma dia que vai ter oportunidade. uma É uma oportunidade. oportunidade nova, uma jornada nova, e que você não é a obra de um dia, você é uma obra. Ninguém faz uma escultura em um dia, né? Exatamente. E o legal, Henrique, já chegando no final do. Eu guardei algumas coisas assim que. Primeiro, quando ele é encontrado pelo navio, né? No filme ali, ele volta pra casa e começa uma sabatina na vida dele. Irmão, quando você voltar de um naufrágio, quando você voltar de uma luta, de uma tempestade, vai ter um monte de coisa que você vai ter que escolher. É como se você chegar na sua casa, você vai ver tudo diferente. E consequências que você vai ter que encarar. Ele teve que encarar Exatamente, consequências aí. consequências. E outra coisa, meu irmão, não vai adiantar você culpar ninguém. A decisão foi sua. Pô, a decisão de sair naquela noite ali porque são valores, né, ele tinha o valor da família, pô, tem que trabalhar para sustentar a família, e numa dessa ele se perde e tal, e as pessoas vão estar esperando você voltar. Ainda que muitos vão dizer assim: "Desiste desse cara, desiste dessa mulher, desiste desse concurso público, desiste, desiste". Aquela mulher não desistiu dele.
O mais fantástico foi isso, tanto é que ela guardou o carro, né, Isso ela aí. ela ela demonstrava para ele, mas tinha alguns conceitos em nós, principalmente o homem ele é muito assim, E você viu o que que ela falou? "Eu não queria o esquecer de você, mas a sociedade ficou me martelando. obrigando para te Só enterrar". que ela fez uma pergunta para ele, que eu vou deixar essa pergunta aqui, ela fez uma pergunta para ele. Ela perguntou para ele em determinado momento assim: "E agora? O que nós vamos fazer? E agora, irmão? O que você vai fazer com o que você aprendeu? Com o mar que você passou, com as turbulências que você passou, quantos anos você tem? O que você perdeu? O quanto que isso vai nortear a sua vida?" Às vezes a gente fica assim com preconceito. "Ah, bicho, eu tinha uma boa empresa, eu perdi, não vou fazer isso mais não. Ah, bicho, eu era cristão, eu era da igreja, mas saí, "Ah, perdi, hoje eu não tenho mais não aquela tem energia que eu mais, tinha não. antigamente", Ah, não. cara, eu malhava, eu era pá, mas olha como é que eu tô hoje, cara, não quero mais isso." Tudo isso vai te levar para um ponto de partida. Guarda isso. Tudo isso vai te levar para um ponto de partida. E toma cuidado com esse ponto de partida. Pode te levar para ser um alcoólatra, pode te levar para ser um drogado, pode levar para ser um promíscuo, pode levar você para não querer mais a família. Porque Tom Hanks ali, né, o personagem dele ali naquele momento, quando a mulher falou assim: "E agora o que nós vamos fazer?" Se ele tivesse definido o Henrique ali, se despido de todo o conceito, das escolhas do ambiente, ele teria falado o que para ela? "Vamos lutar junto? Vamos reconstruir nossa família?" Ele tal. Tanto é que ele sai, né, aí eu até te perguntei, né, ele foi lá e fez a entrega, né, Isso aí. ele fez a entrega, voltando ele para na esquina, né, que eu acho que é o Na fechamento mais ou menos encruzilhada na ali onde ele 4, né, tem 4 vias assim, e ali ele parado, tipo assim: "E agora para onde eu vou? Eu vou para casa dessa mulher aqui, eu volto para minha família, eu pego o caminho do nada, e aí?" O que que você falaria aí, Henrique, nesse caso aí? Marcão, eu vou falar o que posso ser polêmico aqui para finalizar? Tem que Vamos ser. lá, né. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade de fugitivos. As pessoas estão fugindo. Elas fogem no seu celular, elas estão o tempo todo fugindo. Elas estão o tempo todo. Nós temos hoje grandes planejadores de final de semana. Na segunda não faz. O cara, a motivação dele é o churrasquinho que ele vai fazer no final de semana. Ele tá todo dia ali no celular para poder não poder estar nem com ele mesmo, ele tá fugindo dele mesmo. Ele não quer mais se encarar, ele não quer mais olhar no espelho, ele não quer mais, sabe, quando hoje a gente está numa geração que quando ele entra numa empresa, a primeira decepção que ele tem, ele já quer sair. É. Nós somos hoje fugitivos. Rapaz, você me falou uma coisa naquele filme ontem, eu esqueci de falar com você, que norteou a minha vida. Você me falou uma coisa, quando a minha esposa perguntou se a jangada ia aguentar, se o recurso que ele fez ia aguentar, você falou uma coisa ali, você disse assim: "Se ele conseguir passar o vento, a onda, que a ilha era cercada de Cercada de ondas, ondas. se ele conseguir passar aquilo ali, ele tem uma chance." Meu irmão, às vezes é uma onda, é um vento que está te trazendo, mas o recurso, a tomada de decisão tem que ser sua. Ele poderia morrer ali, Henrique, morrer com um amiguinho dele de fantasia, né, o Sr. Wilson ali, ele podia continuar escrevendo, ele podia continuar fazendo qualquer coisa ali, mas ele tomou uma decisão, ele criou um recurso. E eu tenho certeza que todos nós, Deus não deixa o homem sem recurso. É isso aí. Se você está pensando, meu irmão, em fazer merda, lembra que você tem um amigo, seu vizinho, um desconhecido, abraça um desconhecido na rua e fala assim: "Bicho, ó, eu tô assim, assim, me ajuda." Deus não deixa o homem sem recurso, não deixou. Você vê que na hora do seu ali, Deus manda, cara, um sonho pra você, alguém que você ama muito, né, que te ama muito, e diz assim: "Você tem valores." E aí a encruzilhada ali, Henrique, a encruzilhada, né, assim, da polêmica, nós estamos no ponto X. Ou eu volto para a ilha,
Ou eu volto para casa, ou eu volto a estudar, tal. Como é que é isso, Henrique? Mata isso para nós aí. Não foge mais dos seus sonhos. A Não vida vai foge. a vida é encruzilhada, Não né. faz isso não. Você chegou na encruzilhada, entenda que se você desistir, você vai ser mais um. Padrão, hoje desistir é padrão. Você vai ser só mais um. Mas vamos pensar, você realmente veio para essa terra para ser mais um? Você veio para essa terra para ser apenas um fugitivo? Vamos lá? Vamos mudar agora o padrão? Bora mudar. Vamos encarar de frente? Total. Essa percepção do encarar de frente aí, eu falo para você que eu tenho algumas faço umas analogias, né, faço umas analogias bem assim, cara, se você começar a provocar se você começar a provocar um cara, ele não vai brigar com você? Se você começar a provocar o universo, meu irmão, você começar a provocar. Porque até então as pessoas estão sendo provocadas e estão aceitando, com medinho, abaixando, chorando, e tal. Sou assim, né, e tal. Quando você começa a provocar o universo, as coisas começam a se abrir. Você falou de um livro aqui, Mais Esperto que o Diabo, que é o medo. O O medo, o medo medo, o medo. Tudo que você faz aí, que você não está fazendo, é por medo. é a arma do fugitivo hoje, né, da vida de fuga, é o É o medo. medo. É o Pessoas que medo. pessoas que têm belos carros na garagem que não dirigem, Henrique. Porque é medo, é trauminha. Porque é medo, 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 medo. Pra você hoje, o que não deixa você desistir, Henrique? Nessa construção que você fez aí? Ótima pergunta. Hoje eu já tenho sonhos mais ousados, Honra. né, enquanto enquanto os seus padrões de objetivos, eles estão para essa vida, nessa vida fica, né. Você tudo no que o salmista, o Provérbios lá, o nosso querido Salomão descobriu, que tudo vai com a Com a idade, né, idade. tudo vai dar. Então hoje eu estou com metas mais ousadas, hoje eu quero o reino, hoje eu quero o reino, eu quero aquilo que Aonde a traça e o ferrugem não corrói. ultrapassa daquilo que é S daquilo que está Sobrenatural. exatamente. Você quer o sobrenatural. Hoje eu quero a eternidade, eu quero uma alma eterna, então os meus valores hoje eles estão presos a isso. A coisa que são eterna, o amor é eterno. É. O amor que você tem pelos seus filhos é eterno. Isso daí é algo que foi plantado aqui e não vai morrer. Então se você quer âncoras duradouras, busque âncoras que estejam alicerçadas no verdadeiro amor. É. E, Henrique, você não sabe o prazer, né, que depois de muitos anos aí, sentar com você aqui no podcast, algo que você sempre me cutucou muito, né: "Marcão, você tem que levar esse conhecimento, Marcão, pá, Marcão", você sempre foi um motivador, você sabe disso, né, você sempre foi um motivador e tal, sempre me motivou muito a fazer esse trabalho. Você até em determinado momento você falava pra mim assim: "Rapaz, esse trabalho seu é messiânico, né, você é um evangelista, vai lá e tal, né, e tal". E você me motivou muito, cara, me motivou muito no decorrer dessa jornada aí. E, Henrique, Tom Hanks, né, beleza, mas eu quero encerrar aqui, cara, com você, com um filme que você me falou lá em casa, né, eu acabei assistindo ele sozinho lá, que é O Gladiador, e em determinado momento da vida dele, o que ele tinha de mais valor, que era a família, eles tiram a família dele, né, eles tiram a família dele. E eu achei aquilo ali muito, assim, crueldade primeiro, né, crueldade, não sei como seria a minha vida se fizesse aquilo ali comigo. E de repente ele é forjado em algumas batalhas, né, e ele chega lá no ponto zero de novo, né, que é no Coliseu, né, e tal, e e ele entende que ele foi colocado ali para morrer, porque ele já tinha se revelado a nova identidade dele e tal, né, é o Máximos, né, e tal. E ele pega todos os homens que estavam com ele, cara, essa me arrepia. E ele diz assim: "Nós só temos uma chance, nós só temos uma chance de sobreviver". E você sabe o que que ele fala? "Se
permanecermos juntos. O que sair de lá não tem problema. O importante é que nós precisamos estarmos juntos. Isso. E ouvindo aquilo ali, nós precisamos de estarmos juntos, é a única maneira que a gente tem de sobreviver. Nós somos um corpo, nós somos um corpo. Então se você não pegar os amigos que você tem, as pessoas que querem vencer e dar uma estratégia para elas, dar uma comunicação para elas mais assertiva, montar uma estratégia. Nós precisamos de estarmos juntos. Se tem uma chance de vencer aqui, não importa o que vai sair de lá, É isso aí. nós precisamos de estarmos juntos. E do fundo do meu coração é o que eu desejo, que você esteja junto comigo até depois do fim, né. Meu filho que está aqui, as pessoas que somam na minha vida e que de certa forma também, né, você pode falar um pouco também, se você quiser, de mim aí, né, dessa jornada aí, mas são pessoas que se somam, que se autoajudam, né. Então, só tenho a agradecer você. Eu agradeço muito, estou muito honrado. Vou te falar que eu vi você já aqui tendo esse sucesso todo, antes acho que até mesmo de você mesmo, então às vezes é importante ter Ah, que pessoas legal. que acreditam na gente até mais do que a gente mesmo, igual eu tive a É. minha mãe, né, você, Uhum. e, fortaleça o seu ecossistema, né, o que você falou, fortaleça o ecossistema, fortaleça, comece a buscar estar ao lado de pessoas que vão te elevar. Isso é muito importante. É. E esteja também compromissado em elevar pessoas. Sabe, quando você tem o seu espírito verdadeiramente doador, quando você tem uma gratidão verdadeira, que gratidão É. hoje está uma palavra muito, né, virou assim, uma palavra jogada ao vento. Não, a gratidão verdadeira. É aquela gratidão que quando, né, aquele menino que não estava andando olhava para as pessoas simplesmente andando, falava, cara, como eu gostaria de voltar a andar. Então, ou Sim, seja, não esqueça, sabe, de cada progresso que você fez, seja grato pelas pessoas que sim. passaram pela sua vida ou que ainda estão, Até que vou chegar ainda, né. e tenha um compromisso: honrar a memória de cada um deles. É, Se você tem esse compromisso, você não vai desistir, você vai com continuar. certeza. Pô, cara, É isso aí, meu irmão. então, foi muito prazeroso conversar com você aqui, estar com você nesse podcast aqui. Você sabe o que você deve, você também tem que ter um. Quem sabe que daqui a um ano eu volto aqui, né? Não, aí eu volto pra falar no seu, Ô, pô, rapaz, né, porque essa caixinha aqui só começou a se abrir, gente. Isso aí é um oásis que a gente tem que conhecer parte 2, mais, hein? beleza? Vai ter parte 2. Aí, Vai ter ó, parte junta, 2 aí, ó. vamos, Vamos lá, hein? parte Bora. 2 e História boa aí. muita coisa Temos boa. ainda muita coisa, né, Marco? Beleza, Ricão? Dá um abraço aqui, né? Bom,